irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, juntos, pela graça e misericórdia de Deus, examinando as Escrituras. Que Deus nos dirija e abençoe para entendermos, compreendermos a sua santa e bendita vontade. Vamos hoje meditar a respeito do prazer de Deus em ver os seus filhos vivendo a sua palavra, as pessoas aceitando e o reconhecendo como Salvador, o prazer de Jesus Cristo. Vamos lá ver em Gênesis, capítulo 1. Vamos ler aqui do versículo 26 ao 28, a palavra diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Então o que o Senhor disse? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, frutificai, multiplicai, crescei. Então, nós vamos, entendemos aqui que Deus criou o homem e a mulher, não para que saíssem do paraíso, para que vivessem lá eternamente, sob a graça, sob a proteção de Deus, com os anjos ao redor, na proteção, na guarda, né? E Adão era o guardião do jardim do Éden. Então estavam ali, num lugar de bênçãos, e no Éden, lá no Oriente, Deus plantou um jardim, e lá colocou o homem e a mulher, para viverem adorando a Deus, servindo a Deus. E Adão passou a nomear tudo que existe. Todo nome que Adão colocou é o que foi, é o que ficou. Imagina aí, irmãos, Adão não tinha preocupação, será que o pai vai gostar, será que não vai, será que Deus vai eu vou colocar algum nome errado. Não tinha nada, ele não tinha maldade, era como uma criança, embora tenha sido criado adulto, né? Ele foi criado um homem, e Eva foi criada já uma mulher adulta, mas ele não tinha preocupação alguma, não tinha maldade, um coração puro, e assim ele serviu a Deus. Não se diz, não mostra aqui por quanto tempo, e ele e a sua esposa, né, sua mulher, serviram a Deus por muito tempo. Acredito eu que por 1000 anos, pelo menos, um dia, vamos dizer, um dia de Deus. Em Lucas, no capítulo 15, os versículos 8 a 10, diz assim: Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui nós vamos voltar lá no Éden. Estavam todos lá, uma maravilha, uma coisa abençoada, só bênção, só maravilha. Aí aconteceu de desobedecerem a Deus. E Deus expulsou-os do paraíso. E dali em diante o homem se afastou de Deus. E como reconciliar com Deus? Nós vemos aqui, a palavra nos mostra que, então depois que começou a invocar o nome do Senhor, porque o povo saiu do paraíso e ficou ali, cada um vivendo no seu canto, Caim foi para um lado e assim por diante. Adão viveu 900 e tantos anos depois que saiu do paraíso. Não contava o tempo antes, ninguém morria. Então, se ele viveu 1000 anos lá com a sua esposa, tiveram filhos e filhas, e saiu de lá um povo, né? Assim como vai voltar um povo, né, para a salvação. Então, nós vemos aqui que o homem estava tentando se reconciliar com Deus, já lá desde o passado. E Adão e Eva, eles eram testemunhas do que havia lá no paraíso. E, provavelmente, isso foi transmitido verbalmente para muitas e muitas gerações
viveu mais de 900 anos. Então foi transmitindo e para as gerações futuras. E se desejava voltar ao paraíso, até que o Senhor Jesus mandou a lei através de Moisés, e a lei veio até o Senhor Jesus Cristo. Deus mandou a lei através de Moisés, que veio até o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio, o povo não aceitou, e o povo continuou vivendo lá, desagradando a Deus. Crucificaram a Jesus Cristo, não entenderam, muitos entenderam, aceitaram Jesus como Salvador, mas muitos não entenderam a salvação de Jesus. E aí o que aconteceu? Ele diz: agora, por o meu povo não ter aceitado o meu testemunho, a minha mensagem, esta boa nova que eu trago, o Evangelho vai ser pregado em todas as gentes, e então vai vir o fim. Então, mas primeiro o Evangelho vai ser anunciado em todo mundo, em todo mundo. Às vezes a gente pensa assim: puxa, todo mundo é bastante gente, né? É muita coisa, é muita gente para ouvir o Evangelho em todas as nações. Mas o Brasil já recebeu o Evangelho. Nós não podemos contar que todas as pessoas do mundo vão receber o Evangelho. Muitas pessoas, porque muitos são chamados. Quem é chamado? Aquele que está ouvindo o Evangelho. Quem não está ouvindo o Evangelho não está sendo chamado. Mas então esse tem perdição, não tem salvação? Não, a Bíblia não diz isso. Cada um será julgado pelo que vive, pelo que faz, porque o homem naturalmente sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém vai achar que é certo tirar o que é dos outros. Eu tenho em mim, supondo que eu não conhecesse Jesus, graças a Deus conheço. Mas se alguém vier tirar alguma coisa de mim, eu não quero que você tire isso de mim, isso é meu. Eu não vou tirar o seu, mas você também não tire o meu. Eu não estou fazendo isso porque creio em Jesus, estou fazendo isso porque é uma coisa natural do homem proteger o que é dele. Mas eu sirvo a Jesus Cristo, graças a Deus. Então todo mundo, assim, o Evangelho foi anunciado na Ásia. A Ásia é uma área territorial enorme. Nem todo mundo vai ouvir o Evangelho, mas o Evangelho já foi anunciado na Ásia, o Evangelho já foi anunciado na África, o Evangelho já foi anunciado na Europa, nas Américas, Oceania e todos os outros continentes, qualquer lugar que se vê, que se fale, se conheça, o Evangelho já foi anunciado. Então o Senhor pode vir a qualquer momento? Sim, pode vir a qualquer momento, creio eu que pode vir a qualquer momento. Quando? Eu não sei quando, o Senhor não disse quando, mas deixou os sinais. Quando ouvis guerras e rumores de guerra, sabei que é o princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. Tivemos uma primeira guerra mundial, o mundo passou pela segunda guerra mundial, estamos vendo guerras aqui, guerras acolá, e notícias de guerra, rumores de guerras, e tentações, e pestes, e pragas, fome, e mortandades. Tudo isso mostrando que são as dores de parto. O Senhor está para nascer, está para voltar, melhor dizendo. E então, o que acontece aqui? A alegria da salvação, a alegria de Deus, há mais alegria no céu, nos anjos do céu, por um justo que se arrepende e se converte, do que por 99 que não precisam de arrependimento. Então é o que diz aqui: achei, alegrai-vos comigo. Então se coloca aqui no lugar dessa viúva aqui, a igreja, os anjos, os céus. Assim como a alegria dessa viúva, será muito maior a alegria dos céus, a alegria de Deus. Alegrem-se comigo, eu perdi uma dracma, ou perdi um filho, um escolhido que estava afastado, eu achei e o trouxe comigo aqui. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então nós ouvimos a palavra de Deus. Você já ouviu, você já foi evangelizado, você já sabe, já conhece o castigo de quem não obedece e o prêmio daqueles que obedecem. Você já conhece perfeitamente. Nós já estamos ouvindo isso há dezenas de anos, essa mensagem. Nós, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, temos ouvido e nos alegramos com isso, por estarmos sendo chamados para a salvação. Graças a Deus por isso. Agora, você vive na graça de Deus ou está afastado? Você está perdido, você está desorientado? Não, eu sou lá da igreja. Nós não temos que olhar se somos da igreja. Nós temos que olhar se somos de Jesus.
porque todos os que são nascidos em Cristo vivem o que Cristo viveu. Então, aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Aos pobres, então o rico não entra. É muito difícil aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino do céu. Então, pessoa não é pecado ser rico, mas não tenha sua confiança nas coisas materiais. Tenha sua confiança em Jesus. Tenha confiança que você obedecendo Jesus, você vai ser abençoado, protegido, guardado do mal. O inimigo não vai tocar em você, na tua família, vai te proteger, vai te dar vitória em tudo que você fizer. Seja você rico, pobre, seja você conhecido, desconhecido, o Senhor Jesus te conhece, o Senhor Jesus está em tua vida. E Ele se alegra quando Ele vê um servo, uma serva, fazendo a vontade dEle, tendo paciência para suportar as provações, como Ele também suportou muito, calado, para comprar-nos deste mundo terrível, para que os nossos nomes fossem escritos no livro da vida do Cordeiro, escritos com seu sangue. Então, irmãos, há muita alegria, muito prazer, muita festa, porque um pecador se arrepende. E lá no passado, qual foi a palavra de Deus? Ele diz assim, crescei no conhecimento, crescei, busque o conhecimento, frutificai, multiplicai-vos, deem frutos, multipliquem-se. Como? Multiplicar como? Fazendo filhos na fé, filhos na fé. Aquela mulher disse assim, dá-me filhos, senão eu morro. Mas que tanta coisa assim para ter um filho. Por quê? Porque é da natureza nossa termos filhos. Nós temos filhos segundo a carne, vamos ter muitos mais, dezenas, centenas de filhos segundo o Espírito. Vamos levar o Evangelho para que as pessoas aceitem a Jesus, se convertam, tenham suas vidas transformadas, abençoadas pelo Evangelho que nós estamos levando. Então vamos cumprir a ordem de Deus. Multiplicai-vos, frutificai, deem frutos, se multipliquem. Quais são os frutos que nós vamos dar? Paz, amor, compreensão, comunhão, sinceridade, oração uns pelos outros. Vamos fazer isso, vamos ser humildes, vamos ser simples na nossa vida, não vamos ficar julgando, vamos viver o que cremos e ajudar aqueles que nós vemos que estão em pecado. Pecado, não fora da doutrina do que você conhece. Pecado, a pessoa está mentindo, roubando, adulterando, mas acha que está salvo porque está cumprindo a doutrina da igreja e ninguém sabe do seu adultério, das suas mentiras, das suas falsidades. Então não é assim não, nós precisamos olhar a palavra. Amanhã vamos dar conta do que estamos falando, vivendo, e o que nós temos que entregar para Jesus? Não, fizemos só o que fomos mandados, vamos fazer o que fomos mandados, mas vamos fazer com amor, com sinceridade, com alegria e indo além até do que fomos mandados. Dá água aí me dá água aí que eu estou com sede. Está aqui a água que o senhor pediu e vou trazer água também para os que estão com você. Não foi pedido isso, mas eu estou vendo que estão com sede, eu vou trazer também. Então, irmãos, é assim que o servo de Deus, a serva de Deus vive. E o Senhor se alegra com você, na tua vida e por você. E na alegria dele, Ele te dá força, Ele te dá vitória, Ele te dá tudo que você precisa. E muito mais além também. Então a alegria do Senhor é a nossa força. E vamos deixar o Senhor alegre. Vamos deixar o Senhor contente com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com tudo que falamos, fazemos, testemunhamos, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos fortaleça, tenhamos salvação, e vamos fazer com amor, para que outros também venham com amor, não para ganharmos, estou ganhando mais do que você, sei mais do que você, eu tenho mais doutrina do que você. Não, você não tem nada, ninguém tem nada, é só Jesus que tem tudo, e você está respirando e ouvindo isso porque Ele está mandando você ouvir, e Ele colocou você aí para ouvir, não é porque você quer, é porque você precisa ouvir isso, por isso Ele te colocou aí para ouvir. Você não manda nada, eu não mando nada, quem manda é só Jesus Cristo. Vamos nos entregar a Ele, o nosso Senhor, Deus, Criador Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está sentado à direita, todo o poder lhe foi dado, nos céus, na terra, em tudo. Vamos adorar esse Deus Todo-Poderoso, Jesus maravilhoso, amoroso, que te ama imensuravelmente.
imensuravelmente. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que você possa ser um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus, para a glória dele, para a tua salvação e de muitos outros. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.